Você não escolhe apenas o marido. Você escolhe alguém compatível com a sua história emocional, com a escola que você teve sobre o que é ser casal. Cada um de nós traz uma bagagem diferente para o casamento. Nós aprendemos, consciente ou inconscientemente, a ser casal a partir das nossas heranças emocionais. Buscando as nossas histórias lá na nossa árvore genealógica, nós vamos entendendo o que nós aprendemos sobre casamento, sobre parceria, sobre intimidade, sobre como lidar com conflitos, sobre ocupar o lugar de cada um, sobre comunicar acerca dos nossos sentimentos. Qual é a escola que vocês tiveram sobre ser casal? O que você aprendeu com seus avós, com seus tios e tias maternas, paternas, com seus pais, acerca do que é ser casal? Será que na sua escolinha você observou, você viu, ou até mesmo não viu? As heranças emocionais, elas chegam até nós, independente se a gente viu ou não. Será que lá na sua escola você aprendeu a conversar sobre o que te incomoda, aprendeu a negociar, a caminhar juntos? Você aprendeu a brigar de uma maneira funcional, respeitosa, não falar na hora da raiva, a partilhar os seus sonhos, a ter projetos juntos? Qual foi a sua escolinha? Frequentemente eu acompanho adultos que vêm para a terapia com essa queixa relacionada ao casamento. Esperava que o outro tivesse uma postura diferente, que o outro valorizasse as datas, que o outro se dispusesse a ajudar. Há pouco tempo eu atendi um casal em que ele trazia essa queixa de que a esposa não assume o cuidado com a casa, ela não se prontifica a organizar o café da manhã. E aí eu perguntei para ele: vocês já conversaram acerca dos modelos de casal que vocês trouxeram dentro de vocês? Como é que é o modelo das mulheres da família dela? Ela veio de uma família onde as mulheres valorizam o trabalho, a independência financeira. A mãe não trabalhou fora, mas construiu esse valor para as filhas, de que elas não podiam depender de absolutamente ninguém, que elas precisavam priorizar a profissão, a independência financeira a qualquer custo. Essa é a crença que ela trouxe para o casamento. Ele cresceu com uma mãe extremamente disponível e esperava que essa esposa perpetuasse o papel da mãe dele. Quando a gente para observar qual foi a nossa escola sobre o que é ser casal, começa a ficar mais claro de onde é que vem a nossa dificuldade de negociar. Muitos de nós adultos não tivemos uma boa escola do que é ser esse casal com intimidade, com unicidade, com cumplicidade. E é como se a gente tivesse que funcionar como casal sem ao menos saber como é que faz. Eu costumo brincar que devia ter uma disciplina na escola sobre educação afetiva, sobre ser casal, sobre ser pais. E é para isso que tem terapia. É no processo de terapia que a gente vai aprendendo a olhar para nós mesmos, reconhecendo as nossas heranças, aprendendo como é que conversa, como é que fala do que a gente sente. Como é que negocia? A gente aprende que na hora da raiva a gente não deve falar, porque uma vez que as palavras saem, elas não voltam mais. A gente aprende que é preciso construir o nosso, um terceiro jeito de funcionar. Nem o meu, nem o seu. Agora é o nosso jeito, o jeito do casal. Será que na sua escola você aprendeu essa lição? Negociar, flexibilizar, ceder, investir na relação a dois, mesmo quando os filhos chegam. Aprender a ser casal além de ser pai e mãe. A investir na relação no meio de tantas demandas, mesmo quando os filhos estão ali nos nutrindo, nos abastecendo, para garantir que a gente continue sendo casal quando os filhos forem embora. Como é que seus pais ficaram quando você se tornou adulto? Como é que ficou o casamento deles quando vocês, filhos, foram embora? Será que eles investiram na relação para que eles pudessem encontrar sentido no casamento quando eles se tornaram desnecessários enquanto pais? O que a sua escola tem a ver com a escola do seu cônjuge? Quais lições são muito parecidas? A gente não escolhe ninguém por acaso. Muitas vezes, quando a gente começa a construir o genograma de cada um, parece que é bem diferente. Mas a casquinha que é diferente, quando a gente vai aprofundando, a gente chega em dores muito parecidas, em faltas muito parecidas. E à medida que eu tomo consciência
dessa escolinha, das lições que eu recebi? Isso não é para eu responsabilizar os meus pais de maneira alguma, porque agora que eu sou adulto, cabe a mim fazer diferente. Mas quando eu tenho clareza daquilo que eu estou repetindo, daquilo que eu estou sendo leal, quando eu trago essa lealdade para a consciência, aí sim é possível construir um caminho diferente. É possível construir uma deslealdade e escolher quais lições eu quero deixar para os meus filhos. Porque a nossa história, ela começa muito antes de nós, começa lá, com os nossos antepassados. Assim como ela não termina em nós, ela vai perpetuar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. E de vez em quando, vale a pena observar quais são as lições que eu estou deixando para as gerações que vêm a partir de mim. Quando os meus filhos olham para a gente enquanto casal, o que eles veem? A gente se trata bem, tem beijo, tem abraço, tem tempo do casal, tem respeito. Ou a gente se desqualifica, ficamos sem conversar como se fossem dois meninos feridos, porque isso acontece muitas vezes no casamento. São as crianças feridas que estão se relacionando e não dois adultos. E os nossos filhos não precisam escutar as nossas discussões, porque eles sentem o que está aqui dentro de nós, como se fossem esponjinhas absorvendo as nossas emoções. Então, quando eu me mantenho numa relação adoecida, pensando que eu estou fazendo o melhor por eles, eu estou deixando essa lição para eles. Do não enfrentamento, do não buscar ajuda, do não investir para ser melhor. Eu preciso ir lá e buscar. O que eu aprendi sobre lidar com conflitos? O que eu aprendi sobre lidar com o dinheiro? Sobre planejar as férias? Sobre ter rotina? A gente vai no automático, sem consciência, a gente vai repetindo, passando adiante. Mas à medida que eu conheço a minha história, que eu olho para ela, que eu construo a minha árvore genealógica, que eu entendo qual é o padrão de funcionamento da minha família, como é que a minha família lida com dinheiro, como é que a minha família lida com a permissão de ter prazer, como é que a minha família lida com conflitos, eu vejo aquilo repetindo em mim. Muito mais do que eu gostaria. Mas quando eu coloco luz nisso, aí sim é possível fazer escolhas diferentes. Conversem, vocês dois, sobre isso. Quais são as memórias um do outro da infância, quando você era criança? Você lembra de seus pais se abraçando, se beijando? Eles saíam só os dois para fazer um programa de casal? Eles viajavam só os dois? Eles comemoravam o aniversário de casamento? Vocês sabem qual que é o aniversário de casamento deles? É uma data importante na sua casa? Você tem memórias do seu pai presenteando a sua mãe, da sua mãe fazendo algo para agradá-lo, deles sendo parceiros, dividindo as funções? Quais memórias vocês trouxeram para a relação de vocês? E o que vocês dois gostariam de preservar dessas relações que estão aí dentro de vocês? A quais memórias vocês gostariam de ser desleais? Trazer à consciência as nossas heranças emocionais, identificar qual foi a nossa escola acerca do que é casamento, é essencial para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa ir além. Mas isso não é o suficiente. É importante estar consciente e construir juntos ações que vão permitir a vocês deixar uma escola mais saudável acerca do que é ser casal para as gerações que vão vir a partir de vocês. Negociem, invistam na relação e se tornem um casal acima da média.